Senhor, te confessamos. A ti, ó Pai da eternidade, agora toda a terra. A ti, o coro angélico, a ti todo o poder do céu, a ti querubins e serafins proclamam sem cessar: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da majestade da tua glória. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. É com muita alegria que ainda podemos anunciar a salvação em Cristo Jesus. As nossas vozes não foram caladas, e por onde quer que a palavra do Senhor chegar, ali haverá salvação. Que Deus continue sustentando a cada vida, que Deus continue sustentando a igreja que é a instituição do Senhor, e ela vai ficar firmada até o fim, porque estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia mais nos empenhar, estar buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar, está buscando ao Senhor em oração, está buscando ao Senhor em louvor, no culto doméstico, para que a nossa vida continue sendo fortalecida. É este o propósito do Senhor, fortalecer a sua igreja, para que nós possamos vencer o mundo, vencer as coisas que há no mundo. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades do ar. Que a nossa vida continue sendo firmada na palavra do Senhor. Vamos entoar o hino de número 4, que é culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo aclarando as leis sem
Cristo está no templo. E nós sabemos que o templo é a nossa vida. Deus faz habitação em nossa vida, através do Espírito Santo que Ele derramou em nós. Nós sabemos que o templo físico está fechado, mas o templo que somos nós ainda continua funcionando. Ainda continuamos a ser testemunhas do Senhor por onde quer que nós passarmos. A igreja ainda continua viva por este mundo, porque a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo que somos nós. Cristo está no templo, Ele está trabalhando na vida da igreja, Ele está operando através da força do Espírito Santo que há em nós. E nós possamos crer nisso a cada dia mais em nossa vida. Para a nossa meditação de hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 114. Salmo 114. Este salmo vai falar sobre as maravilhas do Êxodo. O Êxodo que foi a saída do povo do Egito, a saída do povo da escravidão sofrida ali por Faraó. Então, o salmista ele vai dizer aqui, através de poesia, através de linguagem poética, ele vai dizer aqui o que aquele acontecimento está tendo uma oportunidade na sua vida aqui de declarar uma poesia ao Senhor. São poesias em forma de oração, poesias em forma de cântico. E o Salmo 114 nós vamos ver algumas linguagens poéticas que está neste salmo. E vai dizer assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que foges? E tu, Jordão, para que tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Nós sabemos que o livro de Salmos ele é carregado de poesia, e aqui nós vemos numa linguagem poética o salmista exaltando o poder de Deus por causa da libertação. E é sobre isso que nós vamos falar nesta live, nesta noite. A certeza que estamos libertos. Nós estamos libertos. O Êxodo, ele vai dizer aqui sobre o povo que estava sendo escravizado ali por Faraó. Então Deus manda Moisés falar para deixar o povo ir, deixar que o povo possa cultuar a Deus, deixar que o povo cultuar ao Senhor, porque o povo estava vivendo debaixo de uma escravidão. O povo estava trabalhando, e ao mesmo tempo estava debaixo de uma escravidão em que não poderia adorar ao Senhor. Então o próprio Deus, ele manda Moisés ir falar com Faraó, mas o próprio Deus é que vai prover a libertação. Então Moisés, ele serve como um instrumento, e o seu porta-voz, Arão, também serve como um instrumento para que Deus libertar o povo. E nós vemos ali, naquela ocasião, em que Deus ele vai enviar as 10 pragas ali no Egito, para que pudesse manifestar o seu poder, para que Faraó pudesse ser
acometido daquele tão pavor, acometido daquelas coisas que estavam acontecendo, para que pudesse enxergar o poder de Deus e deixar o povo ir. E nós vemos muitas pragas ali acontecendo, a água sendo transformada em sangue, muitas rãs, muitas rãs que foram a praga das rãs, que acometeram aquele lugar, acometeram aquele povo, piolhos, moscas, pestes, úlceras, chuva de pedra, gafanhotos, os gafanhotos chegando até aquela região e acabando com todas as coisas que estavam acontecendo. E é muito bom lembrar, porque nós temos visto aí reportagens, sobre gafanhotos chegando ao Brasil e algumas pessoas assimilando esses gafanhotos com a volta de Cristo. Mas não é isso que aconteceu, A 9ª praga ali no Egito, que foi a praga dos gafanhotos, a 8ª praga, dos gafanhotos, foi apenas um sinal de Deus para que Faraó pudesse libertar o seu povo. Então, essas pragas, vieram até o Egito para que Deus pudesse ser reconhecido através dos seus sinais. Mas existe algo que aconteceu, que foi a 10ª praga. E é uma atenção muito especial que nós temos que dar a essa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E o que aconteceu ali? Deus, ele livrou o seu povo da morte dos primogênitos. Ele pediu que o povo pudesse pegar um cordeiro e sacrificasse aquele cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro passasse nos umbrais das portas. E quando a morte viesse sobre o Egito, por onde tivesse o sangue do cordeiro, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, a morte não chegaria naquele lugar. A morte não chegaria naquele lar. Então nós vemos aqui uma grande esperança para o povo de Deus, através da libertação. E é exatamente isso que nós vemos aqui no Salmo 114, em que nós vamos perceber a da libertação do povo. E hoje nós temos que enxergar isso em nossa vida. Nós somos um povo libertos por Deus. Deus nos libertou do pecado. Deus nos libertou da escravidão do pecado. Nós estávamos presos, nós estávamos escravizados do pecado, e Deus nos libertou do pecado. Então esse salmo aqui vai trazer também um sentimento de libertação para nós nos dias de hoje. E nós vamos ver no final porque ainda temos esse sentimento de libertação e porque muitas pessoas ainda poderão ter esse sentimento em suas vidas. Ele vai dizer no Salmo 114: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Aqui existe 3 figuras que nós vamos destacar nesta palavra, que é o mar, o rio Jordão e a rocha. Primeiramente ele está falando sobre o mar. Ele vai dizer numa linguagem poética que o mar viu isso e fugiu. Deus, quando ele liberta o povo através das pragas, o povo ainda tinha um desafio, que era atravessar o mar. Atravessar o mar vermelho, e Moisés diante do povo e diante do mar, ele não sabia o que fazer, mas o poder de Deus, mais uma vez, o libertado. Deus abriu o mar vermelho para que o povo continuasse a sua libertação.
Então, o Mar Vermelho se abrindo, nós vemos um sinal de libertação. E é exatamente isso que Deus faz em nossa vida. Nós vamos ver grandes sinais de Deus, que Ele está libertando o seu povo, que Ele está abrindo caminho para o seu povo, que Ele está abrindo caminho para a salvação. Deus continua agindo na libertação daqueles que estão escravizados pelo pecado. Então o mar, ele vai significar a libertação. O povo passou pela morte, o povo não foi atingido, mas Deus abriu o mar para que o povo pudesse enxergar o seu poder. E a segunda figura aqui é o Rio Jordão. Entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão aconteceram muitas coisas. Entre a abertura do Mar Vermelho e a passagem do povo pelo Rio Jordão aconteceram muitas coisas. Então, nós notamos que ali diante da passagem pelo deserto, o povo passou por provações. Mesmo enxergando a libertação, muitos desobedeceram a Deus. Muitos desobedeceram e não enxergaram em Deus a libertação que Deus lhes tinha dado ali no Egito. Entre o Mar Vermelho e a passagem pelo Rio Jordão, aconteceram muitas coisas na vida daquele povo. E uma das coisas que aconteceu foi quando eles passaram sede. Eles chegaram ali em Massá e começaram a sentir sede. E eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo para Moisés: você nos tirou do Egito e agora está nos deixando morrer de sede aqui. Então Moisés clama ao Senhor e Deus lhes responde, diante da murmúria daquele povo, diante da reclamação daquele povo. Então Moisés feriu a rocha para que pudesse sair água e essa água matasse a sede do povo. Entre a libertação e entre a esperança na passagem do Rio Jordão, ali no meio havia aquela rocha que continuou a dar vida para o povo. Então o povo continuou a andar, o povo continuou a ser sustentado por Deus. Deus derrama sobre eles também as codornizes. Deus faz cair pão do céu para alimentar aquele povo. E depois de alguns anos, eles chegam então próximo à terra prometida. Eles vislumbram a terra prometida. Moisés chega a subir até o monte para olhar para a terra prometida. Mas Deus não esqueceu da desobediência daquele povo. Deus não esqueceu da libertação que Deus tinha feito lá no Egito. Deus não deixou aquele povo entrar na terra prometida. O povo que feriu a rocha, o povo que murmurou, o povo que não enxergou a libertação, o povo que não... Deus não esqueceu, Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida juntamente com aquele povo, porque o povo não reconheceu o poder de Deus. Então, entre o Mar Vermelho e entre a passagem para o Rio Jordão, aconteceram ali uma provação naqueles 40 anos no deserto. Aconteceu uma provação ali naquela quarentena. Aconteceu uma provação para que realmente o povo de Deus enxergasse o verdadeiro poder daquele que liberta o pecador,
daquele que liberta o encarcerado, daquele que liberta o que foi escravizado. Mas Deus ainda continuou a dar esperança. Josué e Calebe foram chamados para entrar na terra prometida. E também os filhos daqueles que desobedeceram. O rio Jordão então estava frente daquele povo, de Josué, Calebe e os filhos daqueles que desobedeceram. E novamente Deus faz acontecer um milagre. Eles passaram pelo rio Jordão a pés enxutos, como vai dizer ali no livro de Josué. Eles passaram a pés enxutos. Entre a libertação ali e também a esperança que Deus dá ao seu povo, existe um momento de provação. E é isso que todos conhecerão o poder de Deus. A humanidade conhecerá o poder de Deus. A humanidade conhecerá que Deus é o libertador, que Deus é aquele que tira o morto e traz vida, aquele que tira a pessoa do pecado e traz vida. Todo o olho verá, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Deus. O mundo está passando pela provação, o mundo está passando por essa quarentena, o mundo está passando por dias difíceis, mas são dias em que Deus está provando os verdadeiros adoradores. Existe no meio desse caminho, existe uma rocha, e nós sabemos que essa rocha é Cristo Jesus. E aqui no Salmo 114 ele vai continuar dizendo: que tens o mar que assim foges, e tu Jordão para te tornares atrás, montes, porque saltais como carneiros, e vós colinas como os cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra de Jacó, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O mar, o rio Jordão e a rocha são três figuras em que nós podemos enxergar que sempre na vida de uma pessoa vai existir uma rocha. E aí, qual será o seu comportamento diante dessa rocha? Ali no meio do deserto, para que pudesse trazer vida. E nós também, um dia ferimos a rocha que é Jesus Cristo, para derramar o seu sangue por nós, para nos livrar do pecado. Nós também fomos culpados. Nós não podemos recriminar aquele povo ali no deserto, porque nós também fomos culpados pela morte de Jesus. A rocha que foi ferida, a rocha que foi rejeitada pelos construtores, a rocha que é Cristo Jesus. Mas Ele nos dá esperança, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo está presente, mostrando que Ele é a rocha da salvação. É Ele que está salvando todo aquele que nele crê. O mundo está passando por provação, o povo de Deus está passando por provação, e nós temos que enxergar agora, neste momento, que existe uma rocha, a rocha que é Cristo Jesus. Entre a libertação e entre a passagem pelo Rio Jordão, existe sempre no caminho uma rocha, e nós sabemos que entre o poder de Deus de ter nos tirado da morte do pecado e entre a cruz, existe ali
a rocha que é Cristo em nossa vida. Sempre no caminho terá uma rocha, e que as pessoas enxerguem essa rocha que é Jesus Cristo. E Ele é a fonte de água viva, como ele vai dizer aqui, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Jesus derramou sobre nós o seu sangue, e ele disse que ele é a água da vida. Ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água jamais. Essa é a esperança do povo de Deus. A esperança que nós estamos em Cristo, diante da provação, diante da destruição, diante do pecado, nós temos a certeza de que Cristo está conosco sempre, que Cristo está fortalecendo a sua igreja, que Cristo está olhando para nós, Ele está cuidando de nós através do Espírito Santo. Diante da provação, continue firmado em Cristo. Nós estamos libertos. Nós temos Jesus Cristo, Ele venceu a morte. E nós precisamos a cada dia mais nos render aos seus pés. Estar firmado em Cristo Jesus e saber que Ele é a rocha que nos trouxe a salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue firmando os nossos passos no Senhor, para que nós possamos estar firmados nele a cada dia mais e mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos entoar o hino Deus de Abraão, é o hino 21 do nosso inário, Deus de Abraão. Deus de Abraão, louvai, o vasto seu Senhor, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor, ao rosto Jeová, que terra e céu criou, minha alma Deus de Abraão, louvai, eis comandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em todo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus, você jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparo eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em para sempre.
Ele enviou Jesus Cristo para morrer ali na cruz. Jesus Cristo é a rocha, aquele que nos deu vida, e a rocha em que nós estamos firmados. Continue firmado no Senhor. Ele jamais nos abandonará. Estamos libertos. Jesus Cristo é a nossa libertação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz a todo momento em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Teu povo passou ali por uma provação, o Seu povo, ó Pai, foi liberto, mas precisou, ó Pai, ser submetido à provação para acreditar realmente que o Senhor é o Todo-Poderoso, acreditar em suas vidas, ó Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas infelizmente, ó Pai, muitos ali não reconheceram o Teu poder, como também, ó Pai, neste mundo em que nós vivemos, muitos não estão reconhecendo o Seu poder. Mas nós temos sempre a esperança em Cristo Jesus, que é a rocha eterna, aquela que foi ferida, aquela que derramou o seu sangue por nós, aquela que nos deu a água da vida, e nós jamais teremos sede. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa libertação, e sabemos que ainda há esperança para todo aquele que nele crê, não vai perecer neste mundo, mas terá a vida eterna. E nós, ó Pai, precisamos a cada dia mais nos firmar em Ti. Nesses dias em que nós vivemos, ó Pai, que o Senhor esteja firmando os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Afasta o Teu povo, ó Pai, da perdição. Afasta o Seu povo, ó Pai, das tentações. Afasta o Seu povo, ó Pai, das omissões dentro do lar. Que nós possamos, ó Pai, olhar para a cruz e saber que ali foi feita uma grande obra pelo Teu povo. Saber que ali na cruz Jesus morreu por causa dos nossos pecados e nos deu vida e nos deu também, ó Pai, as mansões celestiais. Fortaleça a Tua igreja, Pai, que os nossos pés não vacilem nestes momentos de provações, que os nossos pés não vacilem nestes momentos em que nós estamos a sós com o Senhor, em nossas casas, em nossos quartos, ó Pai, no nosso trabalho, no dia a dia. Nós não temos a comunhão nestes momentos, ó Pai, mas temos o Espírito Santo que nos está dando força cada dia mais e mais. Firma os nossos passos em Ti e abra os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que ainda não enxergaram o Senhor como único e eterno Salvador, daqueles que estão afundados no lamaçal do pecado deste mundo, Pai. Fortaleça, ó Pai, a Tua igreja e abra os olhos daqueles que ainda estão cegos, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue trabalhando na vida de cada um. A quarentena vai passar, o período de provação vai passar, mas cuidado com a rocha que está no seu caminho. Não fira essa rocha, continue firmado em Jesus Cristo. Continue acreditando na sua obra ali na cruz. Continue reconhecendo o poder de Deus em sua vida. Não se afaste de Deus jamais. Como aquele povo desobediente teve prejuízo em suas vidas, hoje muitas pessoas ainda poderão ter esses prejuízos. E o que está prometido para nós é a terra prometida, a Canaã celestial, o que jamais homem nenhum pode tirar da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.